Você contratou o nosso cartão de benefícios Mark e não sabe por onde começar? Então veio ao lugar certo. Eu sou o João, faço parte do time de implantação da Mark e esse é o nosso treinamento de benefícios flexíveis Mark HR. Para iniciar, preciso acessar o sistema. Vou entrar em app.mark.com.br e nesse espaço eu vou colocar as minhas credenciais de acesso ao sistema, o meu e-mail e a minha senha correspondente. Essas informações você possivelmente já tem da pessoa que te vendeu a plataforma, mas por via das dúvidas você vai colocar o e-mail que você fez esse contato e a senha padrão de acesso é 123456 e depois você pode mudar. Preencho que não sou um robô e faço o acesso. Uma vez que eu acesso o sistema, vai ter uma série de informações. Caso você tenha contratado a parte de ponto da Mark, vai estar tudo num lugar só. Se não, caso você tenha a sua parte de benefícios, aqui em cima vai ter um espaço chamado Benefícios Flexíveis. E é aqui que tudo vai acontecer. A primeira coisa, a gente tem que ter os funcionários no sistema e tem que ter a ativação da parte de benefícios para eles, tá? Individualmente. Aqui eu tenho um botão chamado Cadastrar Funcionários, eu vou clicar nele e eu começo a preencher as informações desses funcionários. O código de matrícula, primeiro, ele pode ser um valor qualquer. Caso você tenha algum código de controle dos seus funcionários, pode preencher, se não, pode pôr qualquer coisa. O nome completo do meu funcionário. O e-mail do meu funcionário. O e-mail ele é um campo obrigatório, mas não precisa ser preenchido com um e-mail válido. Se eu quiser colocar um joaoneto@nãopossui.com.br, por exemplo, não tem problema. O CPF ele é um campo obrigatório também, claro, e precisa ser um CPF válido. Se eu pôr qualquer coisa, o sistema não me deixa seguir em frente. O gênero do meu funcionário e se ele é CLT ou não. Se eu marcar que sim, ele abre o campo do PIS para eu preencher com essa informação do PIS. Ele não é obrigatório, então posso deixar em branco, mas se eu preencher, precisa também ser um PIS válido para aquele funcionário. E claro, o mais importante é a ativação dos benefícios flexíveis utilizando essa caixinha aqui embaixo. No que eu clico, ele vai abrir uma aba totalmente focada nos benefícios do funcionário, que a gente já vai ver como preencher isso. E aqui, finalmente, as informações de benefício. Primeira coisa, o grupo de benefícios é um conceito que a gente vai ver mais pra frente um pouco, o que são esses grupos, como configurar, para que eles servem. Por enquanto, você pode preencher aqui com um grupo genérico que já vai vir no seu sistema. Em seguida, vou colocar a data de nascimento do meu funcionário, o telefone do meu funcionário, o nome da mãe do funcionário, o CEP, do endereço do meu funcionário. Quando eu coloco o CEP, as demais informações de endereço já vão preencher normalmente. E claro, o número do local também. Essas informações de cadastro são muito importantes, pois precisam estar alinhadas com as da Receita Federal. Nome completo tem que estar escrito da mesma forma. CPF também, data de nascimento precisa estar exata, nome da mãe também, endereço, nome da rua. É bom verificar se o CEP está batendo com o endereço e ter tudo bem alinhado para que não haja problema na hora de fazer a ativação do cartão. E por fim, as informações de acesso do funcionário ao aplicativo no qual ele vai fazer o gerenciamento dos benefícios dele. A senha padrão de acesso que ele vai utilizar são os 6 primeiros dígitos do CPF. Isso pode ser mudado por você ou pelo próprio funcionário. E o login ele vai fazer com o e-mail que a gente colocou ou com o CPF dele. Aqui embaixo, ainda sobre o acesso dele, a gente consegue marcar essas opções para enviar para ele por e-mail um passo a passo, um indicador de que ele foi cadastrado e que ele já tem acesso ao aplicativo. Uma vez cadastrado no sistema, você já consegue verificar aqui em funcionários, ver todos, identificar o seu funcionário, clicar no perfil dele, posso pesquisar pelo nome do funcionário que eu quero aqui, por exemplo, e abrir o perfil dele para conferir a questão dos benefícios. Dentro do perfil, a gente consegue editar as informações de cadastro, o CPF dele, o e-mail e outras informações. A gente consegue demitir o funcionário, existe um botão vermelho aqui bem chamativo para a gente realizar a demissão. É muito importante que essa demissão seja feita sempre que for pertinente, pois a contratação da Mark ela é para um número limite de funcionários. No momento em que atinge esse limite, qualquer
funcionário adicional no seu sistema, vai acarretar uma cobrança adicional. Então sempre que for pertinente, é importante vir aqui e fazer a demissão apropriadamente no perfil dele. E aqui dentro do perfil, na aba benefícios, a gente consegue verificar o saldo daquele funcionário e o cartão dele. Claro, a gente ainda não colocou nenhum saldo e ele também não ativou o cartão dele ainda, mas aqui já dá para validar se ele está permitido a fazer essa ativação ou não. Clicando aqui em cartão, ele vai sinalizar para a gente se já está ativo. Uma vez que você já fez a ativação do benefício para aquele funcionário, ele já pode pegar o cartão dele e seguir os passos no envelope preto para realizar a ativação desse cartão. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link com um artigo explicando para o funcionário como ele acessa o aplicativo e faz a ativação do cartão. O aplicativo que ele vai usar para fazer esse login e esse acesso se chama Mark. Ele tem esse ícone azul aqui. Ele pode ser baixado tanto na Google Play quanto na Apple Store. E ele funciona da mesma forma. A ativação do cartão, no momento em que ele for fazer isso, ele vai preencher as informações dele, pode habilitar a aproximação ou não daquele cartão e também definir a senha que ele vai utilizar no dia a dia, quando for efetivamente usar aquele cartão. Muito bem, depois que já foi tudo ativado, você fez a ativação para ele no sistema, ele conseguiu pegar o cartão e conectar ele no aplicativo e fazer funcionar, tá na hora da gente voltar para o sistema e aplicar de fato os pedidos, colocar o dinheiro para aquele funcionário utilizar. Como a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa entender o que são os grupos de benefícios dentro do sistema. Eu posso clicar aqui para ver todos, ele vai listar para mim já todos os grupos de benefício que eu tenho cadastrados, mas aqui em cima eu vou cadastrar um novo grupo nesse botão aqui. Os grupos, eles vão ser as divisões que a gente vai fazer, as categorias de funcionário, dependendo do tipo de benefício que cada um vai receber. Por exemplo, o grupo administrativo recebe R$200 de mobilidade e R$30 de refeição por dia. Já o grupo da fábrica recebe 100 de alimentação e R$40 de refeição por dia. Vai variar bastante e caso você tenha alguma divisão que funcione parecido com isso, você pode criar grupos de benefícios diferentes, até para controlar para quem e para quais grupos de pessoas você está fazendo esses pedidos. Vou colocar um nome genérico, então vou colocar o grupo administrativo Mark. As unidades são bem simples de cadastrar, tá? Aqui no seu menu eu posso pesquisar por unidades de negócio. Ele vai abrir um espaço para mim com todos os CNPJs que eu já tenho cadastrados e posso colocar novos clicando aqui em cima nesse botão de cadastrar unidade de negócio. Eu vou preencher as informações, nome, razão social, CNPJ, telefone, endereço e cadastrar esse CNPJ aqui no meu sistema. E aí aqui no grupo eu consigo indicar de qual CNPJ esse grupo aqui pertence. Clicando em próximo, ele vai me trazer para a aba de benefícios e aqui eu consigo definir quais categorias de benefício vão estar ativas para esse grupo. A Mark oferece hoje 7 categorias base de benefícios flexíveis, mais uma extra que seria o saldo livre. Essas categorias são apresentadas aqui. Temos refeição, alimentação, mobilidade, saúde, cultura, educação, home office e essa bônus que seria o saldo livre. Cada uma delas vai ser utilizada em um estabelecimento diferente. E o saldo livre ele pode ser usado em qualquer lugar. Mais pra frente eu explico como que esse cartão pode ser usado e de que forma que o seu funcionário vai poder usufruir desses benefícios. Nesse momento, somente eu posso habilitar quais categorias vão estar habilitadas para cada funcionário. Vamos dizer que esse grupo vai ter refeição, alimentação, mobilidade e saldo livre. Somente essas 4 categorias. E na próxima tela eu defino quais valores cada grupo vai ter. Por exemplo, para a refeição, eu pago por dia. Então eu consigo marcar por dia e definir que o valor é de R$30. Já no alimentação, eu pago por mês 120, então posso colocar aqui esse valor e deixar indicado que é por mês. E mobilidade eu pago R$216. Posso marcar aqui também. As categorias de benefício da Mark, elas são flexíveis por natureza. Ou seja, o seu funcionário que tem acesso a várias categorias de benefício, ele tem essa permissão de transferir uma categoria para outro benefício. R$10 da refeição para colocar em mobilidade, para pagar um Uber, por exemplo, ou R$50 da alimentação para colocar em cultura, para ele ir no cinema, fica a critério dele. O que a gente consegue fazer nesse momento é um bloqueio nessa flexibilidade. Embaixo da categoria de benefício que eu visualizar, vai ter uma indicação chamada de definir saldo fixo. Quando eu clico aqui, ele abre um espaço para eu preencher e eu consigo definir que para refeição, R$200 desse funcionário vão ser fixos. Ele só vai poder usar nessa categoria e não vai poder transferir para outras categorias de benefício.
Ou então, se todo o saldo de refeição vai ser fixo, consigo demarcar para que ele nunca consiga transferir para lugar nenhum. Isso pode se aplicar em diversos casos. Quando a gente fala do PAT, por exemplo, o Programa de Alimentação do Trabalhador, ele indica que certas quantias de benefício precisam ser utilizadas para aquela categoria daquela forma. E aí pode não fazer tanto sentido deixar habilitado essa flexibilidade, até para você não se complicar juridicamente também. E por fim, caso você tenha ainda contratado a parte de ponto da Mark, você consegue definir para que aquela categoria use as informações de ponto do sistema para calcular o quanto vai ser pago ou não. Na categoria de refeição, por exemplo, eu defini para que seja calculado a R$30 por dia. Quando eu marco esse cálculo utilizando as informações de ponto, ele aparece um espaço para mim onde eu consigo indicar quais fatores vão gerar desconto dessa categoria. Posso indicar que faltas no mês passado vão gerar desconto, folgas no mês passado, feriados, afastamentos, férias, consigo definir e, caso eu tenha contratado, usar as informações de ponto e jornada do meu sistema para validar automaticamente para mim o quanto eu vou pagar para o meu funcionário. Para a gente ver um exemplo legal, eu vou deixar a alimentação como um saldo todo fixo e lá na frente a gente vai ver como que isso aqui vai se comportar. Depois eu clico em próximo e eu consigo definir quais funcionários vão fazer parte desse grupo de benefício. Vou colocar aqui o João César, o João Vitor, vou colocar também, seleciono o funcionário, clico nessa setinha para colocar ele no grupo e clico para finalizar para que o grupo seja por fim cadastrado. Uma vez cadastrado, ele vai aparecer aqui junto com os outros e vai indicar para mim quantas pessoas fazem parte daquele grupo. Vai indicar a qual unidade de negócio aquele grupo pertence e vai indicar também quais categorias de benefício estão ativas para aquele grupo. Uma vez criado, eu posso excluir, se eu quiser, posso ver detalhes ou posso editar, caso eu queira mudar alguma coisinha. A criação dos grupos de benefício não é obrigatória para você efetuar os pedidos. A ideia é que eles te ajudem a fazer um cálculo automático para aquelas pessoas, para aqueles funcionários e te ajudar na hora de abrir e iniciar um pedido de benefícios aqui no sistema. Vamos entender agora de que forma que a gente consegue fazer esse pedido e quais são as possibilidades que o sistema me oferece. Aqui na minha tela de benefícios flexíveis, eu consigo ver pedidos de benefício. Posso clicar aqui para ver todos os que já aconteceram, ou posso clicar aqui em cima para realizar um novo pedido. A Mark vai oferecer 3 formas principais de iniciar um pedido de benefício: por funcionário, por grupos de benefício ou via planilha CSV. O pedido por funcionário vai permitir que a gente escolha pessoas específicas, que eu vou clicar, vou colocar eles aqui no pedido e vou continuar. Nesse momento, caso você tenha contratado a parte de ponto, você pode demarcar para que ele utilize as informações de ponto e jornada do sistema para realizar o pedido. Eu posso definir o mês no qual eu vou me basear, com as faltas, folgas e afastamentos. Posso indicar por conta própria a quantidade de dias úteis que eu vou levar em consideração, ou então posso marcar para que ele calcule automaticamente com dados de controle de ponto e vai desconsiderar esse campo. Ou eu consigo marcar essa caixinha para que ele não utilize nenhum período e ele vai avançar sem nenhum critério de data. Nesse momento, ele trouxe esses 3 funcionários que eu escolhi. Para cada um deles, ele vai indicar categorias de benefício, então refeição, alimentação, mobilidade, saúde e todas as outras. E aqui, a quantidade de valores para cada categoria vai ser preenchida de acordo com o grupo do qual aquele funcionário faz parte. Para a Agatha e para o João, por exemplo, que fazem parte de um mesmo grupo, eles vão ter um valor igual, de R$630, lembrando que está sendo considerado R$30 por dia útil para cada um deles. Já para o Alexandre, não gerou nada, ele faz parte de um grupo que não tem nenhuma categoria, nenhum valor definido, então vai estar tudo zerado aqui para ele. Se a gente reparar, na parte de alimentação, no grupo da Agatha e do João, a gente tinha marcado lá atrás que eles tinham um saldo fixo de alimentação, um saldo de R$120 por mês. Portanto, esse saldo caiu aqui. E no saldo de mobilidade, a gente tinha marcado R$216 por mês, também foi sinalizado aqui, mas dessa vez sendo um saldo flexível. Antes da gente continuar aqui e finalizar o pedido, eu quero mostrar as outras formas de pedido que a gente pode realizar. Pedido por grupos de benefício. Quando eu clico aqui, ele vai indicar para mim todos os grupos que eu tenho criados no meu sistema. E ao invés de selecionar funcionários individualmente, eu vou escolher todo um grupo de benefício para que ele gere as informações para mim. Vou escolher o grupo administrativo, vou clicar para escolher ele e vou continuar. Aqui a gente define as mesmas informações que a gente viu antes. E vou continuar. Nesse momento, ele carrega para mim e traz todos os funcionários que fazem parte daquele grupo de benefícios.
Se a gente reparar, para o João Vitor, por exemplo, a informação de refeição para ele foi um pouco menor. Isso porque possivelmente ele tem algum dia útil a menos, tem alguma falta ou uma folga que aconteceu nesse período que a gente escolheu. E já as outras informações são as mesmas: alimentação R$120 fixos, mobilidade 216 flexíveis, dessa mesma forma. Ainda nesse momento, nada impede que eu edite essas informações. Aqui em cima eu consigo adicionar funcionários e escolher outras pessoas para colocar nesse pedido. Pessoas que até não fazem parte desse grupo de benefícios, por exemplo, como o Alexandre, e posso colocar ele aqui dentro. Como eu levei outro mês em consideração agora, se a gente for reparar, pro Alexandre ele já gerou um saldo aqui para ele, possivelmente por conta da regra do grupo no qual ele está inserido. E antes da gente finalizar, eu consigo editar também nessa mesma tela os valores de cada um dos pedidos. Posso colocar para a Agatha, por exemplo, um valor de R$50 flexíveis na alimentação, e clico para salvar aqui embaixo. E pro João César eu vou colocar mais R$750 de saldo flexível, por exemplo. Eu não preciso ficar preso à regra que eu defini lá no grupo de benefício. A qualquer momento eu posso entrar, posso editar e posso escolher dependendo da minha situação. E por fim, a última forma de pedido seria por planilha. Nesse momento eu tenho um botão, uma opção que me permite baixar o modelo dessa planilha. Dentro da planilha eu vou colocar o nome completo do funcionário, da mesma forma que está no sistema, o CPF daquele funcionário, também validado com as informações do sistema. E aí, para cada categoria de benefício, vão ter duas colunas, uma flexível e uma fixa, para eu preencher com o valor manualmente, e uma coluna isolada para saldo livre, que ele é sempre flexível. Uma vez que eu preencho essas informações, eu vou clicar em fazer pedido via planilha e vou carregar a planilha no meu sistema. Ele vai abrir uma pasta do meu computador para eu selecionar essa planilha e gerar a informação. Quando eu carrego a planilha, ele vai me trazer para essa mesma tela que a gente já viu antes. Aqui, de novo, se eu quiser, eu consigo editar individualmente cada um dos campos e também consigo remover funcionários por essa tela. Basta selecionar ele clicando nesse botão e remover funcionário do pedido. E ele vai sumir daqui. Aqui embaixo, no campo de total do pedido, ele vai listar para a gente o valor total de todas as categorias que a gente vai carregar. E, para finalizar o pedido, eu posso clicar em continuar. Aqui dentro, ele vai fazer para mim um resumo desse pedido, vai indicar o valor total que está sendo pago. Eu posso escolher a forma de pagamento, Pix ou via TED, e eu consigo indicar também para qual CNPJ o recibo fiscal vai ser gerado nessa opção aqui embaixo. E uma vez que eu finalizo, e aí ele vai gerar para mim uma tela com as informações referentes ao pagamento e a forma de pagamento que eu escolhi para que eu possa proceder e realizar esse pedido. Uma vez que eu realizo o pagamento, o pedido via Pix no mesmo dia possivelmente vai cair, em 2 ou 3 horas, e o pedido via TED tem um prazo estimado de cerca de 2 dias úteis. O pedido que eu fiz vai entrar aqui nesse histórico com todos os outros pedidos. Uma vez que eu pagar ele, vai mudar o status de rascunho para pendente e depois de pendente para concluído. Enquanto eu não faço nada, enquanto eu nem concluir esse pedido, eu consigo vir aqui, editar ele, caso eu tenha algo a mudar, ou então eu posso excluir aquele rascunho e remover do meu histórico. Se o seu funcionário já está com o cartão ativo, você consegue validar isso dentro do perfil dele, na aba de benefícios, e também o saldo que você carregou vai aparecer aqui também nessa mesma aba, na subaba saldo. Você consegue verificar o total de saldo que aquele funcionário possui e a quantidade de saldo que ele possui em cada uma das categorias para as quais você fez esse carregamento. Aqui na descrição também vai ter um link, e nesse link tem um artigo explicando como o funcionário utiliza o aplicativo de benefícios. Lá dentro ele consegue acompanhar todo o saldo que ele tem, consegue ver um histórico, um extrato de gastos e carregamentos feitos no saldo dele, ele consegue identificar a quantidade que ele tem em cada categoria e também consegue transferir esse saldo de uma categoria para outra. Outra coisa que o seu funcionário também pode fazer é transferir o saldo para um colega. Se eu e o Pedro fomos almoçar no mesmo dia e eu acabei esquecendo meu cartão, eu consigo transferir para ele o saldo do meu benefício de refeição, coloco o CPF dele, finalizo e ele pode pagar para mim utilizando o cartão dele sem nenhuma dificuldade. E como que esse cartãozinho aqui deve ser utilizado? Basicamente, ele vai ser usado como crédito.
crédito à vista. O sistema vai olhar para o CNPJ do estabelecimento, vai identificar a categoria na qual ele se enquadra e vai fazer esse gasto de acordo com a categoria. Se for um restaurante, puxa de refeição; se for um posto de gasolina, puxa de mobilidade; se for um cinema, puxa de cultura, e por aí vai. A gente viu aqui, em vários momentos, a informação de saldo livre. Esse saldo livre, como o nome já diz, ele é muito livre. Ele permite que você passe o cartão em qualquer tipo de estabelecimento sem nenhuma limitação. Basta ter o saldo e utilizar a opção de crédito à vista. Nisso, ele pode ser usado tanto de forma online quanto de forma presencial. Uma vez que um cartão está ativo para um funcionário, ele não pode ser usado novamente para outro funcionário. Se você ativou e carregou algum saldo, ou se só ativou mesmo, aquele cartão pertence àquela pessoa e não tem mais o que fazer. Mas, ainda assim, digamos que você tenha carregado um saldo para aquele funcionário e ele foi demitido no dia seguinte e você precisa resgatar isso. É possível? Sim. É possível. Aqui no sistema, dentro do perfil do funcionário, na aba de benefícios, na subaba de saldo, onde você consegue ver essas informações de saldo de categoria de benefício daquele funcionário, você consegue resgatar esses valores para você. Na linha de cada categoria de saldo, você consegue ver a quantidade de valor que ele tem naquela categoria, e aqui no final vai ter uma opção transferir saldo. Basta clicar em cima desse botão de 3 pontinhos e vai ter uma opção chamada transferir saldo para a empresa. Você consegue identificar o quanto daquele valor você quer puxar e para qual unidade de negócio aquele valor vai estar associado. Uma vez que você fez essa retirada de saldo, você pode pesquisar aqui no seu menu por saldo/extrato da empresa e ele vai indicar para você todo o valor que você retirou dos funcionários. Ele vai poder ser utilizado para fazer outros pedidos de benefício. O que vai acontecer? Nessa tela ele mostra para você um histórico de todo o saldo que você gastou e que você puxou, e para usar esse valor aqui, você precisa fazer o pedido e utilizar a forma de pagamento TED. Qual que é a limitação? O pedido ele precisa ter um valor menor ou igual à quantidade de saldo de créditos que você possui aqui. Por exemplo, eu não posso ter um pedido de R$500, mas o meu saldo é só 200. Então eu vou pagar 200 do meu saldo e outros 300 via TED ou Pix. Não conseguimos fazer assim. É somente com o valor integralmente sendo pago via saldo da empresa, ou então por outra forma de pagamento. Pode ser que também você tenha recebido mais funcionários e precise de mais cartões nesse momento, ou então você quer ter alguns de reserva caso o seu funcionário perca, ou até ele já perdeu o cartão e pediu a segunda via e você precisa dar seguimento nisso via sistema. Como que a gente faz isso? Na minha tela de benefícios, eu vou clicar na opção de cartões e eu consigo ver todos os cartões. Qual que é o fluxo correto? Para aquele funcionário que perdeu o cartão, ele precisa acessar o aplicativo dele, bloquear aquele cartão que ele perdeu, ou que estragou, e solicitar uma segunda via aplicativo. Ou você mesmo consegue fazer isso, acessando o perfil do funcionário na aba de benefícios e escolhendo a opção de bloquear cartão. Uma vez que esse fluxo foi seguido, dentro da tela de gerenciamento de cartões, você pode solicitar cartão. Você deve escolher o funcionário, só vão aparecer os funcionários que tiveram esse fluxo realizado corretamente, vai clicar e vai continuar o pedido para ele. Nesse momento, você consegue indicar se precisa de cartões de gaveta. Marcando aqui, ele vai indicar para você o valor base desses cartões de gaveta e você consegue indicar a quantidade que você quer que sejam enviados para você. E aqui, para finalizar, você vai indicar os seus dados, o nome de quem está solicitando, o telefone de contato e também o e-mail para acompanhar essa solicitação. Você deve inserir também ou alterar a informação do local de entrega e em até 12 horas úteis o nosso time vai fazer contato contigo para confirmar as informações e proceder corretamente com os envios dos cartões. Com isso, você aprendeu tudo o que precisava saber a respeito do nosso módulo de benefícios flexíveis. Caso ainda existam dúvidas, não hesite em entrar em contato com o nosso time de suporte. Obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.